Ô Max, é até interessante porque nessa questão técnica, né, entre uma questão mais técnica e uma questão mais estruturada, mais fundamentada, a gente vê várias companhias aí com fundamento muito bom, mas com uma parte técnica ainda um pouco mais amassada, né? Principalmente prejudicado por conta de um fluxo estrangeiro que não vem, a saída do estrangeiro também, até estava lembrando aí a Capital Economics falando, ó, o estrangeiro está de barba de molho aí. E a gente vê uma movimentação, por exemplo, ontem, né, um setor financeiro muito forte, né, uma entrada, uma movimentação bastante importante. Quando vier, ou se vier, alguma movimentação um pouco mais relevante do estrangeiro, a gente mapeia essas empresas mais relevantes, essas blue chips, o setor financeiro principalmente, ou você consegue monitorar outras companhias, outros tipos de empresa que podem capturar um movimento técnico como esse um pouco mais oportunista, né? De oportunidade? Eu acho que o movimento vai direto nas ações mais líquidas, Felipe. Na semana passada a gente viu movimentos estranhos, né? Como uma queda de Itaú, uma queda de Banco Inter muito forte, Gerdau caiu ali na quinta e na sexta, mas era exatamente essas posições, os fundos de ações tinham que vender essas ações para poder pagar os resgates. Passado esse fluxo mais vendedor, a gente viu a recuperação de Itaú ontem. Itaú subiu 4,5%, Gerdau subiu 3,5%. E se o fluxo vier de fato dos estrangeiros, esses papéis, o setor de banco, o setor de commodities, siderurgia, são os mais beneficiados, porque são os mais líquidos e quando eles querem se posicionar rapidamente na bolsa de um determinado país, são neles que eles atacam primeiramente, né? Então, eu acho que o setor financeiro, o setor de bancos é um setor que eu acho que pode performar muito bem em 2025. Tá? Historicamente, o setor de bancos ele tem um bom desempenho num ciclo de alta de juros, né? Ele consegue lidar bem tanto no ciclo de queda como no ciclo de alta. E se a gente perceber hoje, os bancos brasileiros, os grandes bancos brasileiros estão pagando um yield muito elevado. Bradesco, Banco do Brasil, Itaú estão pagando próximo de 10% de yield. Ou seja, hoje você tem uma relação risco-retorno muito atrativa, tá? Quando você investe em bancos. E, como eu falei, um setor historicamente que performa bem num ambiente de Selic para cima. Tá? Então, ele é um setor líquido, um setor que tem ótimas empresas, ótimas instituições e que pode ter um bom desempenho, mesmo nesse ambiente macro mais desafiador. É um dos setores dos quais eu gosto bastante para 2025. Ô Max, eu quero trazer aqui para a conversa também o Alex André, economista, também analista aí, trazendo percepções importantes para a gente. O Alex André que está toda semana com a gente também aqui da MSX Invest. Ô Alex, ouvindo o Max falando, né, dessas empresas, principalmente essas empresas que estão com um valuation um pouco mais atrativos, que devem receber esse fluxo, o que você está percebendo, né, nesse comecinho de ano? Estamos colocando só o pezinho em 2025, mas como que você está vendo essa movimentação toda aí, Alex? Bom dia, Felipe. Bom dia, Max, meus amigos. Muito bom falar com vocês, voltando aqui na programação da BMC nesse começo de ano. E, Max, concordo contigo, né? Dá vontade de comprar, vamos falar tudo, né? Quase tudo. E aí eu quero depois responder também, fazer uma pergunta para você, mas antes respondendo sobre, acho que um ponto, só trazendo um adendo que você disse, e aí depois já jogo para você, Max, mas eu acho que um ponto importante, né? A gente começa a ver ao longo desse ano um certo exagero que aconteceu no final do ano passado para cá, né? Nos ativos locais, né? Como você disse até no começo ali da sua fala, né? Uma depreciação dos ativos e grande parte o fundamento não acompanha. E agora a pergunta fica, né, se a partir de ontem, né, e hoje, né, ontem nós vimos aí, inclusive, Itaú subindo 4%, se isso começa a ser também um exagero do outro lado, ou seja, será que o mercado também vai pender para uma valorização expressiva, que talvez o fiscal não tem nada de novo, né, ou seja, nenhuma notícia nova, ou somente ali uma normalização de preço, né, isso ninguém sabe. Mas eu acho que uma pergunta que eu queria fazer para você, que eu mesmo estou curioso, que inclusive eu estive na NOMS, né, no ano passado,
junto com o Rodrigo Barbosa lá da Aura, né, o CEO da companhia, até a convite do Max, agradecer ao Max mais uma vez pelo convite. E aí eu sei que você é muito entusiasta na tese de ouro, e aí tem vários analistas colocando o ouro para um patamar de $3.000 a onça. E quais são as razões para isso e se a Aura continua sendo uma das principais apostas para você, mesmo com a valorização do ativo recente, né, que nós vimos aí no ano passado? Obrigado pela pergunta, André. É um prazer falar com você sempre. Bom, eu sigo entusiasta de Aura. Tá? Eu acho que a Aura ela tem uma combinação de fatores muito atrativas que contribuíram positivamente em 2024 e vão continuar contribuindo para 2025. Estamos falando de uma empresa que está mostrando uma melhora operacional muito grande, tá, nos últimos 2 anos, com seus ativos sendo bem rentáveis, melhorando margem. Temos também uma empresa que tem uma receita dolarizada, então no ambiente de dólar valorizado, como a gente está vendo, tende a ter um crescimento de receita. E o preço do ouro, que você bem mencionou, que deve seguir se valorizando ao longo de 2025. E as razões para isso, eu diria 2, assim, né, de supetão aqui. A primeira são os bancos centrais do mundo montando suas reservas em ouro. Né? A gente viu isso nos últimos 2 anos, China, Rússia, Índia, alocando parte das suas reservas em ouro. Acho que até para não ficar tão dependente do dólar, tá? E isso tende a continuar, tá? Então esse é um movimento que tende a continuar e certamente isso vai puxar o ouro para cima, tá? O segundo motivo é a questão fiscal dos Estados Unidos. Se a gente tiver uma piora, uma deterioração da questão fiscal nos Estados Unidos, o ouro é sempre visto como um hedge, como uma proteção. Então, se esse ambiente fiscal nos Estados Unidos também piorar, com mais gastos no governo Trump, redução de impostos, como ele está traçando, o ouro também tende a se beneficiar nesse cenário. Tá? Então, eu sim enxergo o ouro indo para níveis de $2.800, $2.900 por onça. Há vários bancos estrangeiros já falando em $3.000, como você mencionou, e esse ambiente é muito bom para você se expor a ouro. Acho que todo mundo deveria ter uma parte do seu patrimônio em ouro, tanto lá fora ou investindo em empresas que podem se beneficiar da valorização do ouro, como a Aura aqui na Bolsa Brasileira, Aura 33. Então, sigo construtivo com a tese, gosto muito de Aura Minerals, fundamentos sólidos para 2025 e, sem dúvida, tem que ter uma parte do patrimônio em ouro. Acho que essa é a minha recomendação para todos que estão nos assistindo.